queridos, tudo bom? Estamos iniciando mais uma semana do programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos todos os dias aqui estudando a Palavra de Deus, junto com você, neste programa. E esta semana, para fazer esse programa comigo, eu tenho mais uma vez ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Amém, querido? Valeu, pastor Carlos, José Carlos, valeu mesmo. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Esse estudo da palavra de Deus, não há desculpa, né? Se você é um empresário, uma pessoa do comércio, você trabalha e não tem tempo de ler a Bíblia, então esse programa é a sua chance de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, e também está comigo o pastor Diego. Pastor Diego, que Deus abençoe. Bom, pastor, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com o senhor, com o pastor Carlos Leite e com todos vocês que estão nos acompanhando no programa Palavra de Deus. Olha só, então eu quero convidar você para fazer esse programa conosco. Para isso eu peço, nós vamos no intervalo, eu peço que você pegue a Bíblia, caneta e papel. E juntos vamos estudar a palavra de Deus. Então, querido, enquanto eu peço um intervalo, vai lá, pegue Bíblia, caneta e papel e vamos estudar a palavra de Deus. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Iniciamos este programa, Palavra Rema, e estamos estudando a Palavra de Deus. Nesta série de programas, estamos estudando o livro de Mateus. Se você perdeu algum programa, você pode ir em nosso canal lá no YouTube, programa adicional, lá no nosso canal no YouTube. Lá estão os programas Palavra Rema. O endereço, o Yarley vai colocar aqui embaixo, o endereço do nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, querido, e ative as notificações. E se você puder, deixe o seu like. Não lhe custa nada, mas a nós nos ajuda muito divulgando esse programa, para que este programa possa chegar em mais pessoas que gostam deste conteúdo, que é um conteúdo de estudos da Palavra de Deus. Estudando o livro de Mateus, nós começamos, ele vem apresentando Mateus como Messias para os crentes judeus. Mateus vem apresentando para os cristãos judeus que se converteram, ele vem escrever o livro para eles, apresentando Jesus como Messias. O interessante é que as 3 palavras que Jesus começa o seu ministério registrado em Mateus, a primeira é arrependei-vos, quer dizer, arrependimento, lá em Mateus 4. A segunda é sigam-me. Primeiro ele fala se arrependam, depois ele fala sigam-me. Aí vocês serão muito felizes. Essa é a sequência de Mateus. Arrependei-vos, me sigam e serão muito felizes, que é para o cristão. E ele começa o livro de Mateus, trazendo o seu ministério, começando como tratando o caráter. Eu sempre digo que aqui está a Constituição de Jesus, Mateus capítulo 5. Nós lemos do 5 até o 10, vamos repetir, vamos começar hoje no 10, onde nós paramos na semana passada, onde ele vem tratando o caráter cristão. E hoje o que a igreja precisa, a primeira coisa quando o crente se converte, pastor Carlos, pastor Diego, é tratar o caráter. Hoje parece que não se trata mais de caráter cristão, né? Exatamente. As pessoas, elas têm trazido para o cristianismo as suas deficiências que elas têm no tratamento da família, no convívio com os amigos seculares, né, como as pessoas dizem. Então elas vão se definhando, vão se machucando, vão se prejudicando no caráter de fato e de verdade que Deus apresenta nesse conteúdo. Porque quando você vem do mundo, você vem do mundo com uma série de defeitos, inclusive de caráter. Porque o padrão do mundo é diferente do padrão da igreja.
A vida mundana é diferente da vida cristã. Sim. E quando você vem para Deus, muitas vezes você chega na igreja, e hoje a pregação coach, os pregadores coach, existe, e não se preocupe em tratar o caráter, em realmente tratar o caráter. O que é o caráter cristão? O pecado não está no cabelo. O pecado está em comprar, não pagar. O pecado está falar mal da vida dos outros. E Jesus começa, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, tratando do caráter. Bem-aventurados pobres de espírito, e vem tratando, e vem dizendo que você faz isso, vai tendo a consequência. Então ele vem tratando do caráter e a consequência do benefício de quando o seu caráter é tratado. Com certeza. Né? Então ele vem tratando. E é o que ele apresenta aqui. O que a gente quer ver aqui, quer passar para as pessoas, é o benefício que elas vão adquirir tratando esse Uma vida com Cristo. Que é o que eu digo sempre, que é o Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Que é a constituição base do cristianismo na Terra. Que a Constituição não tem só as suas leis, tem os seus artigos. Então ele vai tratando. Olha só o que diz, pastor Diego, em Mateus capítulo 5 e o verso 10. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, quer dizer, a bem-aventurança eu já falei aqui, né? Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Então você vê, né? Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Os que padecem perseguição por causa da justiça. O que é isso, querido? Significa aqueles que vivem no reino da autojustiça, se autojustificam. Perseguem aqueles que confiam na justiça de Deus. Porque muitas pessoas acham que são autojustificados, podem justificar a si mesmos. Eles vão perseguir aqueles que são justificados por Deus, que é a nossa crença. Aí eu vou dizer, porque deles é o reino. Pega aí, pastor Carlos, em 1 Pedro 3,14. Porque deles é o reino do céu. Os que possuem justiça, a retidão de Deus, que está somente em Cristo, você já encontra a justiça e a retidão de Deus, pastor, somente em Cristo, tais são possuidores, pastor Diego, do reino do céu. O que perseguem o Paulo, aqueles que são justificados em Deus. Os nossos pecados, nossos erros são justificados em Deus. Quem não é isso, não entende. Acham que eles podem justificar. Posso ler, pastor? 1 Pedro 1 Pedro 3 e 14. Olha só o que diz aí. Vamos lá então. Diz assim. Cadê? Tá aqui. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Se vocês vêm sofrer, porque vocês estão com Cristo. E Pedro ouviu isso de Jesus, e sabia disso. E depois, quando Pedro pastoreava a igreja, lá na Babilônia, ele diz, não temam, porque você sofre perseguição porque você é cristão. Aí aquela frase que muitos falam, e é muito comum, dizer assim, quando eu estava no mundo, eu não sofria isso. Porque você vivia no mundo, vivia naquele estado natural. Você não é perseguido porque as pessoas olham para você como ser humano. Você é perseguido porque você está em Cristo. Né? Claro que quando você está no mundo, ninguém olha, porque você vive igual a eles. Agora, quando você vem para Cristo, você mudou a sua maneira, você muda. Aí as pessoas começam a te perseguir, começam a falar mal, começam a ver, começam a olhar para o seu porquê. Porque E a primeira ação dos amigos, dos colegas, até dos parentes, eu falo isso porque eu falo da minha própria vida mesmo, o meu início da fé. Né? Quando eu comecei com Jesus e eu comecei a andar na direção de Deus, muitas pessoas se afastaram de mim. Muitos amigos, entre aspas, né, que eu achava que eram meus amigos verdadeiros, né, eles simplesmente deixaram de me cumprimentar. Quando eu chegava para cumprimentá-los, eles davam uma desculpa, já saía, né, de fininho, não me davam mais atenção, porque eles tinham, sei lá, medo ou nojo de falar com pessoas que não estavam mais vivendo aquela vida que trazia comentários na esquina, comentários na praça, comentários no futebol, aí isso não houve mais. Né? Porque eu não me interessava, pastor, mais pela palavra do futebol,
pela palavra da discoteca, hoje falam de balada, né? Eu não me interessava mais por aquilo. O meu prazer era nas coisas de Deus. Quando você deixa aquilo e você passa a viver uma vida nova, ele não entende isso, porque ele não entende a mudança de vida. Então você é perseguido por quê? Por causa da justiça de Deus que entrou na sua vida, e você passa a viver essa justiça de Deus. Então aqueles que vivem a autojustiça não entendem aqueles que vivem a justiça de Deus. E quando você passa a viver a justiça de Deus, você é perseguido, a Bíblia diz que você é o reino do céu. Quer dizer, agora você faz parte do reino do céu. Quando nós entendemos o que é o reino do céu, nós entendemos que nós estamos aqui, pastor Carlos, um apenas mero momento de passagem. Porque a nossa vida, a Bíblia, Pedro vai falar que nós somos peregrinos na terra. Nós estamos aqui de passagem, mas nosso destino é o céu. Quer dizer, e existe característica, hoje existe. Quando você pensa, pastor Diego, num povo que cumpre horário, um povo fiel ao horário, quem você pensa? Em questão de horário, a gente lembra dos ingleses, né? Em inglês é horário britânico. Por isso que fala, né? Horário britânico. Por quê? Porque é um povo que cumpre horário. Quando a gente pensa num povo paciente, um povo que tem paciência, um povo que... De quem a gente pensa? A gente já pensa nos ocidentais, né? Característica dele é essa. E nós temos que ter a característica do céu. Quando pensou, essa é a característica, isso é o que o cristão tem que viver. Quando pensar em céu, tem que pensar no cristão, porque nós somos cidadãos do reino. Nós temos que ter a característica do céu, não mais a característica daqui. E isso incomoda o mundo, pastor. E é isso, o pastor José Carlos, que quando a gente persevera, a gente consegue confrontar o mundo e mudar, né? Mudar a estrutura de vida deles. Porque eles passam a ver que houve uma mudança, né? Houve uma mudança em nós. A mudança é interior. E ela é visível exterior, porque ela mudou interior. Não é uma mudança de aparência. Porque quando você muda só de aparência, quando você está no seu lugar sozinho, quando você não vê nenhum irmão, ninguém perto, você passa a viver a vida, que aquilo é a tua natureza. Quando você muda a sua natureza e passa a ter uma natureza divina, não importa onde você esteja, a sua natureza é divina. Exatamente. E isso é que você vive a autojustiça. Por quê? Porque é interno. E quando você vive a autojustiça de Deus, que somente Deus pode te justificar, que você não tem poder de justificar a si mesmo, você passa a ser um cidadão do reino. E você passa a viver o reino dos céus. Quer dizer, mudou. Não é mais um cidadão do reino, é um cidadão do reino dos céus. E as pessoas que olham para nós, eles só se convertem porque eles veem essa característica em nós, pastor Diego. Essa mudança, né, pastor? Essa mudança. Eles passam a ver que nós não somos mais iguais àquela pessoa que eles conheciam. E nós somos diferentes. E sabe o que eu percebi, pastor José Carlos, pastor Diego? Que as pessoas, elas se convertem quando as portas do mundo se fecham. Quando elas não conseguem mais aquilo que antes elas achavam certo. Aquilo que antes elas diziam com orgulho, não, eu não preciso ser crente. Eu tenho tudo. Eu vou para onde quero. Porque ela pode se justificar. Sim. Ela não precisa de Jesus. Então, ela não diz que não precisa ser crente. Quando ela não precisa ser crente, ela não precisa de Cristo. Porque eu tenho tudo, eu me justifico, eu faço tudo. E quando ela... Até a hora que ela tem convicção do seu pecado. Que as portas se fecham para ela e ela se faz aquela pergunta, por quê? Olha só, mas não vamos falar mais sobre isso logo após o nosso intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus.
Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema, tratando aqui assuntos da Palavra de Deus. Estamos em Mateus, capítulo 5, e agora o versículo 11, pastor Diego. O que diz aí? Diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha só, pega em Gálatas 5 e 11, pega em Pedro 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, pastor. Bem-aventurados sois vós. Quer dizer, agora ele vem falando, Jesus está falando bem-aventurados, agora ele vem falando com o povo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. É fácil sofrer injúria? Claro que não é, mas Jesus vem dizendo, muito feliz, sois vós quando vos injuriarem. Perseguindo, quando vos injuriarem, e perseguindo, quando você for perseguido. E mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, só Cristo poderia dizer, por minha causa, já que Ele é Deus, e há uma ofensa incluída na cruz. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, e versículo 11. Gálatas, capítulo 5, e versículo 11. Quer dizer, Deus diz, quando você é por minha causa, porque para a causa de Cristo, pela cruz, porque há uma ofensa na cruz. Olha só, incluído na cruz. Gálatas, capítulo 5, e versículo 11. Diz assim: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Olha só, Paulo vem falando sobre pregando. E ele diz, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quer dizer, quando você for perseguir, ele diz, vocês são felizes, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Sim. Tremendo, né? Quando você é insultado pelo nome de Cristo, Pedro vem dizer, felizes são vocês. Muitas vezes, e nós não aprendemos isso, nós não entendemos isso. O que nós fizemos? Nós retrucamos. E achamos que estamos fazendo certo, que Deus se agrada. Não, Deus não se agrada disso. Deus se agrada. Querido, eu falei aqui a semana passada, e se você perdeu o programa semana passada, nos procure ali no nosso canal no YouTube, o Yali vai colocar aqui, ali assiste o programa. Quer dizer, nós temos que aprender a nos alegrarmos no insulto. É fácil? Não, não é fácil. Mas a vida de Cristo, pastor Carlos e pastor Diego, não é uma vida de facilidade. É uma coisa que é parecida, é uma vida de eternidade. Jesus não vai pregar o evangelho da facilidade. Jesus vai pregar o evangelho da eternidade. Quer dizer, então, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso a gente encomendar a nossa alma para a eternidade, né? Com Cristo, né? Eternidade com Deus. Existem duas eternidades, é claro. A eternidade da negação, do inferno, da tormenta eterna, e a eternidade com a paz, a eternidade com o amor, a eternidade vendo Jesus frente a frente. E isso a gente, na verdade, a gente conquista. Nós temos que conquistar isso. Entende? É diferente daquilo que quando você comete coisas erradas ou vive de uma forma errada, muitas das vezes até as coisas ficam fáceis para você. Aí quando você quer andar na contramão disso, fazendo aquilo que é certo, aí você vai sofrer exatamente aquilo que Jesus sofreu. Como nós não aprendemos essa essência do Evangelho, muitas vezes nós agimos de forma errônea. Tem muitos cristãos que estão ao serviço do inimigo. Pastor, cristão ao serviço do inimigo. Cristão ao serviço do inimigo. Quando? Quando você vai para as suas redes sociais e você fala mal do irmão, ou quando você vai para a rua, mas eu não falo nada, mas você curte a briga dos outros, está incentivando, e você não foi chamado para isso, você foi chamado para trazer paz. E você tem que aprender que é bem-aventurado, é muito feliz quando você sofreu por amor a Cristo. Olha só, repete o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 14. Quer dizer, vamos lá, se vocês... Eu vou ler bem devagar para você comer essa palavra, né? E receber o refrigério por isso. Ó,
se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da glória, se vocês são insultados, felizes são vocês como foram insultados por nome de Cristo. Por quê? Porque o Espírito é que comporta, repousa você que está comportando, ele está trazendo. E Jesus vem falando disso, bem-aventurado, muito feliz. São vós quando vos injuriarem, quer dizer, trazendo injúria contra vocês, mas não para por aí, vão te perseguir, eles mentirem, disseram todo mal por minha causa. Quer dizer, por causa de Cristo. O Espírito Santo dá, pastor Diego, pastor José Carlos, essa felicidade para que a pessoa se anime a viver naquilo que é de Deus. Você vai lá em Mateus capítulo 5, vamos lá em Mateus capítulo 5, olha só o que diz, pastor, na sequência, em Mateus capítulo 5 e o versículo 12. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só, aí nós vamos ler, o pastor pega lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, 1 Pedro 4 e 13. Olha só, deixa eu ver aqui, exultai-vos, quer dizer, o resultado de quem é bendito. Exultar, quer dizer, o resultado interior de quem é bendito. Quando vos perseguirem, exultai-vos e alegrai-vos, quer dizer, a autojustiça que persegue a justiça, garantida da posse da justiça, por motivo de uma alegria muito grande. Quer dizer, não é só se alegre e exalte, ou exalte e se alegre, porque grande é o vosso galardão onde? No céu. Quer dizer, significa que não virá por completo essa recompensa enquanto estivermos na terra. Você não vai ver toda a tua recompensa quando está na terra, porque a recompensa é no céu. Grande é o vosso galardão no céu. Olha só, aí o versículo continua, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O caminho de Deus levará consigo a perseguição, com tanta severidade que às vezes nos alcança, não só pelo mundo, mas como também pela igreja. Você é perseguido, então você vai sendo perseguido. Né? Olha só o que diz, pastor Carlos. Atos 5 e 41. Os apóstolos de Deus, né, saíram do Sinédrio alegres, olha que tremendo, saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os apóstolos saíram daquele local alegres. Sabe por que serão alegres? Porque foram perseguidos, foram humilhados por causa de Jesus. Não é que eles foram humilhados por que eles fizeram. Eles foram humilhados por causa de Jesus. Pega aí 7:52. 7:52. Aí Atos 7:52. Pedro, que diz aí 4 e 13. 7:52. Vamos então, lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 7:52. 13? 4 e 13. Olha só o que diz aí. Quem lê primeiro? O pastor tempo, né? Tá. Diz assim, mas se alegrei-se a melhor na medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também com a sua glória quando sua glória for revelada a vocês, escutem com grande alegria. Olha só, lê de novo mais uma vez. Mas se alegrem-se na medida que participarem do sofrimento de Cristo. Mas se alegrem à medida que vocês estão participando. Quer participando? Estando juntos do sofrimento. Como é que você participa? Sofrendo do mesmo jeito. Sim. Aí continua, olha só, por quê? Por que você se alegra quando você está sofrendo? Pelo sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês tenham, a vocês que também tenham, vou voltar aqui, a vocês escutem com alegria. Deixa eu voltar. Para que também, quando a sua glória for revelada a vocês, escutem com alegria. Quer dizer, quando você for no céu, Deus vai te honrar, porque você sofreu aqui por amor a Ele. Olha só o que diz aí em Atos 7:52. 7:52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Qual dos profetas
dos Os seus antepassados não perseguiram. Qual foi o profeta que não sofreu? Tem Qual foi? mais. Porque a gente fala uma coisa e fala uma vez do profeta e não entende. Qual foi o profeta que não sofreu? Qual foi o profeta que não foi perseguido? Verdade. Ah, que bom ser como Isaías. Você foi constatado alguém? Meu Deus. Ah, que bom ser. Outros foi torturado. E assim foram mortos a fio de espada. A Bíblia diz em Hebreus que o mundo não foi digno de tê-los. O mundo não era digno de tê-los. Pessoas que sofreram por amor a Deus, por amor a Cristo. E assim é nossos dias hoje. Nós sofremos por quê? Por amor a Cristo. Mas nesse sofrimento não é momento de tristeza. Ah, tudo vai cair sobre mim. O que será de mim? E é muito comum nós fazermos isso. O que será de mim? Vou procurar um pé de cebolinha, vou matar. O que será de mim? Estou sendo perseguido. Querido, é hora de você se alegrar. Dizer graças a Deus, glória a Deus, porque eu estou sendo perseguido. Porque Deus está comigo. É isso que Jesus vem tratando do caráter. Aleluia. E aprendeu que é igreja, querido. Amém. Não é chorando, porque às vezes nós choramos, entramos em depressão, porque estamos sendo perseguidos. Verdade. Não, querido, você está sendo perseguido, você se Queremos alegra. desistir, abandonamos a igreja, Não, é só comigo. deixamos de ir no culto. Eu acho que eu sou sozinha, Poxa, sozinho. quando eu era lá do meio deles, eu não sofria isso. Agora que eu mudei, agora que eu estou vivendo, fazendo aquilo que é certo, eu estou sofrendo. Na verdade é um alerta que Jesus já vinha falando na Bíblia, que as pessoas tendem a desistir. Quando mais difícil fica, mais fácil desistir. Ô, pastor, Vamos falar mais sobre isso amanhã. Mas o versículo ainda não Nós acabou. vamos falar mais sobre isso amanhã. Mas amanhã nós voltamos sobre esse assunto. Querido, muito obrigado. Pastor Carlito, muito obrigado. Eu que agradeço aí, ó. A unção chegou no programa. Estamos felizes por estar aqui meditando versículo por versículo a palavra de Deus. Pastor Diego, obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Cláudio Leite. Carlos Leite. Obrigado você que acompanhou o programa conosco. Deus abençoe sua vida. Não. Esteja orando por nós. Senhor Deus, nós te agradecemos Obrigado, por este Jesus. momento, por essa oportunidade de estarmos Oh, Deus, estudando manda a palavra ordem. do Senhor. Manda graça. Aprendendo mais, meu Deus amado, da tua palavra, Senhor. Abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe o povo que está acompanhando esse programa de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Querido, permitindo Deus, nós voltamos amanhã. Nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.